eu sou a Lude. Oi, eu sou a Aline e esse é o Partolândia, um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E no episódio de hoje, vou até dar uma suspirada. 1000 suspiros para esse tema. Nós vamos falar sobre amamentação. Na verdade, gente, já tem um bom tempo que a gente está querendo falar sobre isso. Só que a gente fica pensando, são tantas coisas para falar que a gente não sabe o tanto que isso vai render. Nossa ideia a princípio é fazer esse primeiro episódio conversando um pouco sobre as nossas experiências, contando um pouco das estatísticas e futuramente talvez fazer uma abordagem um pouco mais técnica, né? A amamentação é um tema que dói, né, Aline? Para uma grande parte das pessoas, que dói. Dói mais que o parto. Dói mais que o parto. Só que a gente não sabe, né? Mas ele pode não doer também, né, Lude? Não vamos também começar já com essa... Pode ser que não doa. Com essa característica triste, porque pode desanimar alguém que, né, que ainda vai passar por alguma. isso. Na verdade, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje vão justamente encorajar essas mulheres, assim, né? Eu penso dessa forma. Até porque se a gente já pensa na amamentação como algo que não é fácil, isso favorece, possibilita que a gente procure ajuda a tempo, que a gente se informe durante a gestação e que a gente se prepare para esse processo. Porque eu acho que um dos grandes enganos é a gente achar que é instintivo. Eu, por exemplo, quando eu engravidei da Alice, que é minha primeira filha, eu me preocupei muito com a questão do parto, eu idealizei muito a questão do parto e eu não me preocupei com a amamentação. E, apesar de ser uma profissional da área, a gente aprende na faculdade noções muito superficiais de amamentação. Na minha cabeça, ela ia nascer, eu ia colocá-la no peito, ela ia começar a mamar, eu ia ter leite suficiente para ela ia ganhar peso e tudo ia ficar muito bem. Algo muito natural e algo muito fluido, sabe? Assim, muito fácil. Você acreditava muito nisso também. A visão que eu tinha era a visão que eu tinha do meu aprendizado de serviço público e do meu trabalho durante o tempo que eu fiquei no serviço público, que era aquela imagem da puérpera, da mulher em pé no corredor, com o bebezinho mamando no peito, e ela conversando, fazendo outras 1000 coisas, conversando com a vizinha de quarto, conversando com o familiar, andando no corredor e o bebê mamando, trazendo uma noção, uma ideia de facilidade, de fluidez, de naturalidade muito grande, que é o que, na verdade, na maioria das vezes, não acontece. Né? Para você ter uma amamentação de sucesso hoje em dia, eu acho que sempre, assim, né? Exige uma dedicação muito grande da mulher, né? Exige uma dedicação muito grande da mãe. E não é só dedicação, porque fica parecendo que aí também quem, por N motivos, não tenha tido sucesso na amamentação ou tenha tido problemas, parece que não se dedicou. Não é isso. Mas exige, sim, uma dedicação grande, exige uma entrega muito grande, exige uma tranquilidade de coração e de psicológico mesmo, afetivo, emocional muito grande, né? Então, se a gente não se preparar, eu acho que o preparo para a amamentação tem um sentido para o sucesso desse processo, talvez até um pouco mais profundo que o preparo para o parto, né? Não sei se você pensa dessa forma, né? A gente tem uma ideia de que engravidamos, o parto é o mais difícil. Todo mundo tem essa ideia, assim, a maioria das gestantes tem essa ideia, o parto é o mais difícil, então se prepara muito para o parto. Esquece que o puerpério, como a gente já falou nos outros episódios do puerpério, né? Esquece que o puerpério é um dos momentos mais exigentes, assim, e é um da processo, maternidade. né? Porque o parto é uma coisa pontual, vai acontecer naquele dia lá. Claro que exige uma preparação, que também é um processo que é da gestação. Mas a amamentação é um ato contínuo. São meses, né? São meses, é um ato contínuo por um determinado então é tempo. todo um processo que você vai ver, e que tem fases também e tal. Exatamente. Então, assim, realmente exige um preparo. Agora, eu achava que eu estava preparada. Eu também achava que eu estava preparada. Assim, eu achei que eu tivesse me informado sobre isso, entendeu? Eu não fui também assim, vou ler muito sobre parto e não vou ler nada sobre amamentação porque vai fluir e tal. Eu achei que eu tivesse preparada. Eu li artigos,
eu conversei com pessoas, fiz curso prático de aleitamento materno. Colocou o bebezinho na posição, Isso. experimentou as posições de amamentação. Então, eu também não achei que eu fui, assim, inocente, ingênua demais, sabe? Eu achei que eu tinha me preparado. Sim. Mas, vai ver que não me preparei. Sim, mas é porque talvez o processo de preparação também não por si só ele resolva, né? Na verdade, a gente tem que pensar, eu acho que o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: se eu me preparar, eu tenho uma chance maior, não garantida, de ter um sucesso nesse processo de amamentação. Mas o que me fez, assim, me estimulou muito a falar sobre isso, foi porque eu acho que a amamentação é um tema que causa uma dor profunda numa grande parte das mulheres, principalmente as mulheres que não conseguiram amamentar por motivos próprios. Eu acho que nós, mulheres, somos muito maldosas umas com as outras também, principalmente nessa questão de maternidade, gestação, amamentação. Na verdade, a gente sabe, a maioria das gestantes e das puérperas sabe dos benefícios da amamentação. Esses benefícios já são conhecidos, já são difundidos, né? Poucas vezes eu me deparei com gestantes que não sabiam o porquê que o leite materno era superior ao complemento, à fórmula. A questão é que a gente sabe os benefícios, mas a gente tem que entender também que cada mulher tem a sua vida. Cada mulher tem a sua característica, cada mulher tem a sua história. Eu já tive mulheres que pediram para parar de amamentar, porque realmente não estavam gostando, não estavam vivenciando aquele processo de uma forma prazerosa. Eu já vi mulheres sofrendo muito por julgamento das pessoas, né? Por julgamento de outras mulheres, principalmente. Quando eu tive a Alice, né? Então eu idealizei muito essa questão do parto, trabalhei muito para que eu tivesse um parto normal, mas achei que a amamentação estava, tipo assim, dominado, né? Eu tinha estudado na faculdade, então estava tranquilo. E esqueci realmente de pensar nessa questão. E foi muito difícil. A Alice foi um bebezinho que custou pegar o peito, ela demorou muito para pegar o peito. Ela colocava a boquinha no peito e ficava chacoalhando a cabecinha e ficava chorando, e não conseguia pegar. Isso foi uma questão que me desorientou bastante. E aí, já no hospital, ela recebeu um pouco de complemento, justamente por não estar conseguindo pegar. E eu fui tentando amamentar em casa, dessa forma, assim, uma luta, porque eu colocava ela no peito e ela não fazia a pega. E chorava. E aí parece que ela cansava e aí ela não conseguia mamar. Com isso, ela perdeu peso, depois de várias tentativas, assim, da amamentação exclusiva. E aí, a nossa pediatra, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu acho que teve muito discernimento para poder sugerir a questão da fórmula, porque eu acho que tem, né, nós temos profissionais pediatras, defensores da amamentação, e temos profissionais pediatras que são um pouco mais leves, mas eu não acho que a minha foi assim, muito pelo contrário. Eu acho que ela me incentivou bastante, mas em função daquela perda de peso, a gente precisou de entrar com um complemento. E ela me sugeriu começar com copinho. E aí foi uma grande dificuldade assim, no meu processo de maternidade, porque eu aprendi a dar o complemento para ela no copinho. Então, normalmente eu fazia assim, como ela não pegava o peito, eu tinha que dar um pouquinho do complemento para ela primeiro. Aí depois eu colocava ela no peito, ela pegava. E aí depois ela continuava, mas eu ainda tinha que complementar com a fórmula. E eu penso também que pelo fato dela não pegar direito, eu acho que vários fatores se juntaram a essa questão de amamentação. Pelo fato dela não fazer a pega direito, de não ter tido um estímulo adequado no início, eu penso que teve uma baixa produção láctea também, pela falta do estímulo. E aí juntou com a questão do peso, como ela não ganhava peso, e uma pressão muito grande da família. Muito grande. Não só da família, como das pessoas ao redor. Mas ela tá perdendo peso, mas ela não tá mamando. Aí vinha alguém e falava assim, nossa, mas eu nem sei o que você tem que fazer, porque eu tive tanto leite, não passei por esse problema. Né? Aqueles comentários que você tem vontade de falar assim, poxa vida, eu não precisava ter escutado isso agora. Né? A gente já tá frustrada, a gente já tá chateada, já tem a questão dos sentimentos melancólicos que a gente vivencia no pós-parto e ainda ter que escutar uma coisa dessas, né? Então, para mim, foi muito difícil. Aí eu comecei o copinho e vamos lá na rotina do copinho. Dominei o copinho rapidão, assim. Num minuto, ela estava tomando no copinho perfeitamente bem e eu também sabendo fazer a técnica do copinho perfeitamente bem. A questão é que só eu conseguia fazer o copinho. Então, ficou exaustivo ao extremo. Foi muito difícil. A ponto de um dia, a minha pediatra me ligou para saber como é que eu estava
é uma grande amiga e tudo, e ela queria saber como é que estavam as coisas comigo. E eu abri a boca a chorar no telefone e falei assim, olha, eu não dou conta mais, eu tô exausta, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu tô em pânico por essa questão da amamentação, eu estou me cobrando muito, estou me sentindo frustrada, estou me sentindo inútil, tá muito ruim. E aí ela falou comigo, para com esse copinho, porque o copinho era, quem já usou copinho, e principalmente por um tempo prolongado, vai entender o que eu tô querendo dizer. Estou contando um pouco da minha experiência, gente, isso não quer dizer que com todo mundo foi assim, né, não é universal. Mas eu chorei muito no telefone, ela falou comigo, Lud, chega, dá mamadeira. Ela não vai largar o peito por conta da mamadeira, nesse caso específico seu. Já tá difícil, ela tá perdendo peso, vamos entrar nesse processo, fica tranquila, vai dar certo, você precisa de estar bem. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, você precisa de estar bem. Porque eu penso assim, adianta uma mãe aos frangalhos, morta, desorientada, desnorteada, triste, melancólica e amamentando? Qual vínculo você vai estabelecer com seu filho desse jeito, se você não está entregue? Claro que assim, eu entendo, eu escutava muitas pessoas falando assim comigo na época, fica tranquila, o primeiro mês é o mês muito difícil, depois do primeiro mês vai tudo chegar no lugar. E eu meio coloquei isso na minha cabeça. E o primeiro mês chegou e nada mudou, a dificuldade continuou, a luta continuou, e isso foi me magoando muito, assim, até o ponto que eu cansei do copinho, entrei com a mamadeira, eu tentei a sonda para relactação, mas a sonda, ela não pegava, se ela não pegava meu peito, ainda pegar o peito com a sonda, ela isso não ia fluir, né? Realmente ela não aceitou. E aí eu entrei com a mamadeira. E aí eu consegui ter um respiro, assim, em termos de conseguir reorganizar minhas ideias, sabe? De conseguir ter uma tranquilidade. Mas essa culpa e essa sensação de frustração nunca saiu de mim, assim. Eu acho que demorou muito tempo para ela aliviar, mas para sair completamente eu nem sei se saiu até hoje. A ponto de, olha como é que pode gerar um sofrimento grande na cabeça das mulheres. A ponto de eu só conseguir sair de casa e dar uma mamadeira para Alice na frente das pessoas com tranquilidade quando ela fez 6 meses. Porque até ela fazer 6 meses era um sofrimento. Eu saí de casa, eu pensava assim, ai meu Deus, vai todo mundo ficar olhando para mim com essa mamadeira, pensar assim, por que você está dando mamadeira? Por que não coloca no peito? Por que ela não toma a mão no peito? Os olhares julgadores das pessoas em cima de você são muito intensos. E um olhar muito que julga muito também nosso próprio sobre nós mesmas, né? Então, eu penso que conversar sobre esse assunto é muito importante, porque é uma conversa e um preparo que tem uma chance grande de reduzir um sofrimento causado por esse processo, que é um processo para ser bom, para ser prazeroso. É fácil? Não, não é fácil. Não foi fácil para mim e eu acompanho muitas mulheres em período de puerpério, de pós-parto, e eu sei que não é fácil. Mas pode ser bom? Pode, claro que pode. Quantas mulheres amamentam lindamente, felizes, satisfeitas. Era tudo que eu queria para mim, com toda a sinceridade do meu coração. Não foi possível, hoje eu vejo isso com mais clareza. Talvez por uma falta de apoio, talvez por um esclarecimento, né? Talvez por uma falta de preparo mesmo, por achar que eu era profissional da saúde, eu sabia, e aquilo ali ia ser natural, né? Eu acho e realmente não foi. Que é uma conjunção de fatores que fazem com que a amamentação dê certo e também é uma conjunção de fatores que fazem com que ela dê errado, né? Então, assim, você precisa conseguir reunir uma série de coisas para que a amamentação flua, né? E ao mesmo tempo que não é uma outra coisa que vai fazer dar errado. Sim. Não é porque você deu uma chupeta, não é um fator. Não é um fator, exatamente. São vários, é multifatorial, vários, né? É multifatorial. Multifatorial e inclusive com fatores que a gente não tem muito acesso, né? Porque às vezes fatores que você não consegue mudar. Às vezes a gente não tem controle, né? Não tem controle sobre eles. Só para a gente conversar um pouquinho sobre estatísticas, assim, eu acho que os benefícios da amamentação as pessoas já conhecem bastante. Mais para frente, gente, a gente pensa em convidar uma consultora de amamentação para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre esse assunto, para dar umas orientações mais técnicas, né, mais práticas. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês e a gente também, né, porque sempre ajuda, conhecimento nunca é demais. Mas uma vez eu escutei uma frase, numa dessas idas e vindas minhas com a Alice, nessa loucura, porque eu procurei, assim, eu só não procurei alguma magia para poder a amamentação dar certo, porque eu fiz de tudo que eu podia fazer. E eu fui uma vez no Banco de Leite do Odete, que é um lugar do Odete Valadares, que é uma maternidade que tem um banco de leite referência, né?
no Brasil. E eu fui muito bem atendida, como eu já esperava, realmente. E na sala de espera, chegou uma outra mãe, né? Uma outra puérpera com um bebezinho. Ela tinha um problema completamente diferente do meu, mas ela foi e falando com a acompanhante dela alto, assim, porque o que é isso? Copinho? Que besteira de copinho. Gente, amamentação, puerpério, pós-parto, não existe romantismo para isso não. Tira seu leite, põe na mamadeira, enfia na boca do menino que ele vai crescer, ficar forte, ele vai ter mais força ainda para mamar no peito. Isso me marcou muito. Não que eu concorde com tudo que ela falou, não é isso. Mas o que me marcou muito no que ela falou foi o seguinte: maternidade, amamentação não é romantismo. Não é romantismo. Isso ficou martelando muito tempo na minha cabeça, né? Aquelas mães que o bebê nasce, que coloca no peito e o bebê faz a pega correta, que tem a produção de leite adequada, que tudo se encaixa de forma muito perfeita e que a amamentação flui de uma forma muito natural, sem intercorrências, é a grande minoria. A grande maioria das mulheres vai passar por dificuldades durante o processo de amamentação, seja por fissuras mamilares, seja por dor, seja por produção excessiva de leite ou por produção reduzida de leite, pelo cansaço, pela falta de apoio, por tudo, por N questões. A grande maioria das mulheres vai passar por muitas dificuldades. E aí, quando ela falou sobre essa questão do romantismo, uma coisa que me fez pensar foi o seguinte: se a amamentação fosse fácil, a gente não teria tanta campanha para incentivar a população a amamentar. Você concorda comigo? Se fosse um processo fácil, natural, espontâneo, a gente não precisaria de tanta campanha, de tanto incentivo, de tanta orientação para que as mulheres conseguissem amamentar e valorizassem, né, esse processo que de fato é muito importante para a saúde da criança, né, e por N outros motivos com benefícios a longo prazo na saúde infantil. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que o aleitamento exclusivo seja realizado até o 6º mês de vida, com a introdução alimentar começando só a partir do 6º mês. E que o aleitamento materno deva ser prolongado até os 2 anos ou mais. Me conta da sua experiência de vida, né, de meio de amigas e de convivência, quantas pessoas conseguiram fazer isso? Você não precisa nem me falar exatamente assim o número, mas por alto, foi a maioria das pessoas? Não mesmo. 2 anos eu acho que eu nem conheço, não sei. Sim, eu conheço porque eu trabalho com as mulheres, né? E acabo recebendo essas mulheres no consultório e valorizo, acho lindo uma criança mamar no peito. Eu olho assim, enche meu coração de alegria, eu acho que é um sentimento muito profundo de amor, de doação, um vínculo, uma troca maravilhosa, incrível, né? É incrível você pensar que uma criança vai crescer em função do leite materno, não é maravilhoso? Você está alimentando, né? Você está alimentando seu filho, então tem um significado muito profundo, muito intenso e muito maravilhoso. E além dos benefícios em relação à saúde, exatamente por esses significados tão profundos é que eu acho que a gente tem que correr atrás da amamentação e fazer com que ela dê certo mesmo. Pode até ser que ela não dê, mas que a gente tenha a sensação de que a gente fez de tudo para dar certo, né? E as estatísticas mostram também que apenas 38,6% das crianças brasileiras são amamentadas exclusivamente até o 6º dia de vida. Pensa, Aline, dia? Até o 6º dia de vida. Apenas 38,6% das crianças brasileiras são amamentadas exclusivamente até o 6º dia de vida. Aí eu fico pensando o tanto que eu ralei para dar certo, assim, quando eu vejo esses dados, me dá um certo conforto no coração de saber que eu lutei muito para que meus processos de amamentação dessem certo, sabe? Foi muito difícil nos 2 casos, cada caso com suas particularidades, mas eu fico feliz, assim, eu fico com o coração tranquilo de saber que eu lutei muito para que aquilo desse certo. E eu vejo tanto que as pessoas às vezes desistem rápido, né? Não só por desistir assim sozinhas, por falta de apoio mesmo, eu acredito, por falta de conhecimento, falta de preparo, né? E um outro dado bem interessante é que 54 dias é a média de dias de aleitamento materno exclusivo no Brasil. Você pensa um país desse tamanho, né? O Brasil com essa população enorme que a gente tem, ter uma média de dias de aleitamento materno exclusivo de apenas 54 dias. Eu ia até te perguntar, eu sabia que era menos de 2 meses. Eu ia te perguntar se você tinha esse dado. 54 porque dias. Eu lembrava que era muito pouco.
frente aos 6 meses, que a OMS Que é a recomenda. recomendação. Isso reflete muita coisa, né? Eu acho que reflete uma falta de conhecimento, uma falta de rede de apoio, uma falta de educação durante a gestação, durante o parto e durante o período pós-parto, porque a gente sabe que as atitudes que a gente toma até no próprio parto, né, no pós-parto imediato, de respeitar aquela primeira hora de vida do bebê, ficar junto da mãe, para estabelecer esse vínculo, para que você tenha uma estimulação mais rápida da descida do leite, a amamentação na primeira hora de vida. Então, quando a gente também desrespeita esse momento do parto, a gente também está contribuindo para aumentar esse insucesso, né? O incentivo profissional também, os profissionais são muito pouco orientados em relação a essa questão da amamentação e os próprios consultores de amamentação também não têm a valorização, não recebem o valor que eles merecem, né, de um trabalho tão importante como o deles. E a gente acaba encontrando vertentes muito diferentes, muito divergentes de amamentação. Às vezes eu falo assim com as mulheres que eu acompanho. Na amamentação, eu vou falando isso ao longo do pré-natal, encaminho para curso, oriento e sempre falo com elas para escolherem uma consultora em amamentação, porque eu acho muito importante ter esse acompanhamento e rápido. A amamentação, o quanto antes a gente intervém, quanto mais precoce é a intervenção, maior é a chance do sucesso. Então, assim, já ter uma pessoa junto de você rápido. E aí você escolheu aquela linha de pensamento que você aprendeu no curso, que você leu, que você, né, que a sua consultora de amamentação segue, vá com essa linha de pensamento, porque se você for dar ouvidos a tudo que pode chegar para você no período de pós-parto, você vai enlouquecer. Porque são várias opiniões diferentes. Põe o bico de silicone, não põe o bico de silicone, dá chupeta, não dá chupeta. Ouvi de pessoas da área. De pessoas opiniões da área. divergentes sobre isso. E aí vem alguém da família, mas comigo eu fiz isso, comigo eu não fiz, eu tive muito leite, por que você não tem? A gente vai ficando desorientada. Então, assim, siga, enfaixa a mama, não enfaixa a mama. Siga a vertente. Compressa de água gelada, compressa de água quente. Exatamente. Tudo muito confuso. Se você não escolhe um caminho para seguir, de acordo com aquela equipe ali que você escolheu para te acompanhar e do que você está estudando e se preparando, você vai ficar confusa e aí vai aumentar essa loucura que é o puerpério. Então, escolha um caminho, até porque, para você saber se essa indicação de utensílios inapropriados, tipo chupeta, bico de silicone, se isso vai estar dentro do que você escolheu para acreditar ou não, se está dentro das evidências atuais ou não, se está dentro do que a recomendação atual de estudos científicos, de literatura médica recomenda ou não, né? Acho que isso é muito importante. Posso contar a minha experiência? Claro, deve. Eu queria até pedir licença, Lud, porque eu queria ler um post que eu escrevi, que eu postei no meu Instagram, quando o Miguel estava com 3 meses. Então eu estava nessa fase aí, né, amamentação, ai meu Deus. Aí eu queria pedir licença porque assim, em 30, 40 minutos eu não conseguiria, né, contar toda a história. Sim. Mas achei que o post resume bem e a partir dele a gente pode esmiuçar alguns conceitos. Sim. Então vou ler. Abre aspas. Não tenho um A para reclamar da minha gravidez, nem do meu parto. Agora, se o assunto for amamentação, é melhor a gente colocar muita água na chaleira, puxar uma cadeira e se sentar, porque eu posso ficar desabafando por horas. Eu nunca tive medo de amamentar, sempre acreditei na sabedoria da natureza. Tive bons exemplos em casa. Achava que, da mesma forma que eu podia gerar um filho saudável, eu poderia amamentá-lo. Quando eu estava grávida, li muito sobre aleitamento materno, fiz curso. Assim, quando o Miguel nasceu, eu me sentia muito preparada. No início, tudo foi muito tranquilo. Desde o começo, o Miguel fazia a pega certinha, com boquinha de peixe. Tive auxílio de uma fonoaudióloga especialista em amamentação logo no primeiro dia em casa. Não tive muita dor. Ferida foi num dia só, depois cicatrizou. Amamentava em livre demanda e o Miguel saía do peito com uma cara ótima. Ou seja, tudo perfeito. Tudo perfeito. E aí? E aí que ele não estava ganhando o peso adequado. E então começou a novela. Relactação, translactação, muita água, chá da mamãe, homeopatia, extração diária de leite materno com a bombinha. E adiantou alguma coisa? Sinceramente, não sei. Só sei que continuo me esforçando, extraindo leite todo dia, usando o Mamatute até que eu perca a paciência de vez. Depois que eu terminar, a gente explica o Mamatute.
Apesar dessa minha experiência, não acho que dá para falar que a amamentação seja difícil, nem fácil. Simplesmente acho que não dá para generalizar. Para algumas mulheres vai ser tranquilo, de algumas mães jorra tanto leite como na terra prometida. Mas outras vão tomar 10 litros de água por dia e comer aveia adoidado e sua produção de leite não vai aumentar. E por isso não dá para reclamar de mulheres que falam da amamentação de forma romântica. Pode ter sido romântico para elas. Sim. Mas também não dá para julgar as mulheres que estão achando muito difícil, que não conseguiram, que desistiram depois de muito desgaste. A experiência é muito individual e pode ser muito sofrida. E ninguém tem o direito de dar qualquer pitaco a esse respeito. Fecha aspas. Queria enfatizar esse. Ninguém tem o direito de dar pitaco a esse respeito. Com certeza, Aline. Porque a experiência é muito individual. No meu caso, eu fiz tanta coisa que a pediatra do Miguel chegou e falou assim, Aline, no final, assim, né, quando não dava mais, Aline, você fez tudo, né? Falei, fiz tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo, fiz tudo. E não fluiu, assim. Mesmo eu acreditando que ia dar certo. E assim, o cenário meu tava muito bom. O Miguel saía do peito com uma cara ótima. Dormia, Lud, de madrugada, que era uma beleza. Fazia intervalo de 6 horas. Quem acha que um bebê que dorme 6 horas direto de madrugada está com fome? Ninguém acha, né? E eu até acho que o fato dele dormir bem pode ter prejudicado a amamentação, porque eu depois já li sobre isso. Por falta de da estímulo, importância, né? Às vezes o tempo, né? E falta de estímulo. E eu já li que a mamada da madrugada é muito importante, porque os picos de prolactina acontecem tipo entre 2 e 5 da madrugada. Então, que seria muito importante não pular a mamada da madrugada. Respeitar essa mamada da madrugada. Mas, ao mesmo tempo, eu queria respeitar o desejo dele de dormir, porque ele sempre foi dorminhoco. Então, eu fiquei muito, assim, nesse dilema do que fazer em relação a isso. Uma fase que ele não estava ganhando peso, eu até acordava ele para mamar. Mas depois, eu comecei a deixar ele ser meu despertador, sabe? E uma coisa que eu queria falar é o seguinte... Ele não estava ganhando peso, a gente começou a investigar, até já contei num outro episódio, né? Aí, será que ele está com infecção urinária? Começamos a investigar e tal, não era nada disso, era o leite mesmo. Mas eu queria frisar que o Miguel não usava chupeta quando a amamentação começou a desandar. Porque depois que ele tinha mais de um mês de vida, a gente até introduziu chupeta e nossa, ele virou outro bebê, assim, de paz, de ser, ficar mais, se sentir mais confortado, assim. Mas na época que a amamentação começou a dar errado, ele não usava chupeta. Porque eu tinha isso, não vou dar chupeta, porque vai atrapalhar a amamentação. Sim. Então, assim, não foi isso que aconteceu que fez desandar. Quando a gente começou a perceber que estava dando um pouco errado a amamentação, que ele não estava ganhando peso, a pediatra do Miguel perguntou, Aline, você conhece o Mamatute? Que é a sondinha que você citou, isso, né? Que é uma sondinha que você acopla num copinho, no qual você pode colocar ou leite materno, ou né? fórmula. Ou fórmula. Se for leite materno, o processo é a translactação. E se for fórmula, eles chamam de relactação. E aí você coloca essa sondinha no bico do peito para o bebê sugar ao mesmo tempo a sondinha e o seu leite. E ela perguntou, você conhece? Não, nunca tinha ouvido falar. Comprei uma Mamatute já nesse dia e começamos a usar. Eu fiquei usando uma Mamatute, nossa, um tempão. E no começo, a ideia do Mamatute é que, como você vai manter a criança sugando no peito, a sua produção vai ser estimulada, né? Porque ele vai estar ali sugando e tal. E aí vai chegar uma hora que você vai poder se libertar do Mamatute. Sim, é uma transição. Porque a produção vai aumentar. No meu caso, no começo eu usava Mamatute, acho que 3 mamadas por dia. No final das contas, eu estava usando em todas. E chegou um ponto que a capacidade total do Mamatute é 120 ml, salvo engano. Chegou um ponto que eu tinha que complementar muito mais. Eu tinha que dar 180 de Mamatute. Então, não cabia no Mamatute. Eu tive que começar a colocar a sondinha dentro de uma mamadeira enorme. Aí eu colocava a mamadeira no meu sutiã. Prendia no sutiã. Prendia a mamadeira no sutiã. Enchia de leite. E ele colocava a sondinha e tal. E no final das contas, eu fui perceber que, na verdade, ele só estava sugando. Era a fórmula que estava na mamadeira. Não era meu peito. E eu vi também que, assim, além de o Mamatute não ter feito com que eu, de repente, começasse a produzir muito leite, o Miguel começou a perceber... O Mamatute não era inofensivo também, porque ele... Não, mas ele não é. Ele começou não a perceber que estava
muito mais leite ali do que quando estava só o meu peito. Daqui a pouco ele estava chupando uma matute, né? Ele chegou um Sugando momento que ele ignorava o meu peito e ficava só na sondinha, com a boquinha assim, só na sondinha. E quando eu estava só com o meu peito, que a ideia é essa, algumas mamadas serem só o seu peito, né? Ele achava péssimo, tipo assim, mãe, não tá saindo leite aqui. Igual quando tem mamatute. Porque ele acostumou com um volume maior também, né? Então, assim, não é uma coisa inofensiva também. É um instrumento que você coloca ali e que, né, se ficar tempo demais, que foi o meu caso... Sim, e ninguém dá conta. Não cumpre a função. Psicologicamente também, ninguém dá conta. E quando o Miguel dava uns tapas no mamatute e o negócio entornava. Não, fora que você tem que ferver. A sondinha descartável é caro. Aí você tem que ferver o mamatute. Toda vez que você for amamentar, você tem que ferver o negócio. Aí eu comprei 2, porque aí, né, se um tava sujo, eu podia usar outro. É muita mão de obra. E aí encher o negócio, e aí arranjar um esparadrapo para pregar a sonda no seu peito. Gente, toda vez que você for amamentar, era uma mão de obra. Que assim, eu tava fazendo em todas as mamadas. Era como todas. Que o pessoal tá falando, Aline, você tá indo bem, você tá aguentando muito tempo com esse negócio. Resistente, né? Porque tava uma coisa zero natural, sabe? Não tava um momento... E vai ficando desgastante pra você também, muito, né? Como mãe. Muito. Né? E aí eu comecei a extrair, aí eu comprei a bombinha, logo no começo, eu não tinha bombinha quando ele nasceu, mas aí logo no começo eu comprei a bombinha. Comprei uma que falavam que era melhor e tal, comprei. E aí eu comecei a extrair. E ao longo dos meses, eu fui percebendo, assim, já no começo eu já não conseguia extrair muito com a bombinha. Mas eu extraía alguma coisa, que eu conseguia fazer uma reserva ali para ele mamar. No final, eu parei de amamentar num dia em que eu fiquei 40 minutos com a bombinha e não saiu 5 ml de leite. Falei, Aline, querida, acabou seu leite, não tem mais nada, né? Então foi, mas eu fiquei, Lu, de um tempão, nossa, e era tipo assim, de 5 em 5 ml. Eu ia juntando para formar uma mamadeira. É sofrido, né? De 150. É muito sofrido. Eu tinha que ficar fazendo 10 extrações com a bombinha. E aí, assim, você pensa, a extração com a bombinha você faz quando a criança não está mamando no seu peito. Sim. Então, assim, o Miguel mamava com uma matute. Aí, depois que ele mamava, quando ele mamava, eu estava por conta, porque eu estava com ele no meu colo. E depois, a gente ficava por conta, porque eu estava com a bombinha no meu colo. Então, assim, eu ficava por conta da amamentação. Com certeza. E sabe o que é o problema, Aline? Eu acho que a gente aprende na faculdade que a amamentação é algo natural e que, assim, todas as mulheres vão ter uma produção de leite adequada para os seus bebês. Eu, conversando já com algumas consultoras de amamentação, eu questiono isso, sabe? Porque, com certeza, tem alguns casos que não acontece uma produção adequada. Não é por culpa da mulher, por N motivos, né? A gente tem mulheres com história de mamoplastia redutora, que é plástica de mama. A gente tem mulheres que têm, às vezes, acho que nem sempre a gente consegue determinar o que aconteceu com aquela mulher para ela ter uma baixa produção de leite. Talvez uma questão psicológica, uma falta de rede de apoio, nem sempre a gente vai conseguir determinar. Agora, que existem mulheres que têm uma produção mais baixa de leite, existem. Isso não significa que seja culpa delas, de forma alguma. Mas que existe, existe. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar essas mulheres e a ter compaixão por essas mulheres também. Porque não é porque você vê uma mãe dando fórmula na rua que você tem o direito de falar que ela não se esforçou. Você nem sabe da história dela. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se ela fez uma plástica. Uma vez eu estava acompanhando 2 gestantes e as 2 sendo acompanhadas por uma consultora de amamentação. E aí os bebês nasceram. E aí isso ficou muito marcado para mim porque foram 2 consultas seguidas. E aí eu falei assim, gente, não tá legal. E as 2 pacientes entraram no consultório, se assentaram na minha frente e começaram a chorar porque tinham se sentido desvalorizadas pela consultora no seguinte sentido: você não está fazendo o melhor para o seu filho? Você não está se esforçando o suficiente para que dê certo? E elas se sentindo mal porque alguém tinha falado com elas que elas não estavam lutando pela amamentação dos seus filhos. E era nítido, uma dessas puérperas não tinha histórico de cirurgia de mama, mas a outra tinha. Então, assim, a outra já tinha uma justificativa anatômica, né? A cirurgia de mama, você tira um pedaço da mama, você tira a glândula. É natural que ela tenha uma produção mais baixa. Nem sempre os ductos se recanalizam para conseguir, para que o leite saia pelo mamilo. Então, assim, complicado de você fazer essa inferência por uma questão anatômica. E a outra tinha um punhado de vivência, várias questões que, né, não cabe nem a gente comentar aqui, mas assim, não maltratem as mulheres a esse ponto.
E eu comecei a falar um pouco disso nas minhas aulas. Eu atendo com meus alunos pacientes no posto de saúde, pacientes ginecológicas, não atendo gestantes no posto de saúde, a minha disciplina é o primeiro contato que eles têm com a ginecologia. E eles vêm com uma noção de pediatria muito forte, né? E aí um dia eu falei com um grupo de alunos assim, porque eu ensino para eles a fazer anamnese, a primeira consulta ginecológica, e aí eles abordam a história obstétrica, quantos filhos que a paciente teve, se elas amamentaram ou não. Aí na hora que falou dessa questão de amamentação, eu virei para eles e falei assim, se uma paciente senta aqui na sua frente, uma paciente ginecológica, não está grávida, senta na sua frente, você colhe a história dela e você descobre que e você pergunta sobre a amamentação e ela te fala assim, ah, doutora, amamentei uma semana só. Você pode até fazer cara de paisagem, mas vocês se sentem mal por dentro, assim? Vocês fazem um questionamento da paciente por dentro? Tipo assim, sua preguiçosa. Você não quis, porque toda mulher tem leite para o seu filho. Isso foi um problema seu. E todos eles me falaram que sim, que eles acolhiam, entre aspas, aquela paciente, mas que por dentro ficavam pensando assim, não conseguiu amamentar porque não quis. E eu falei com eles, gente, vocês estão errados. Né? Não cabe a nós julgar os motivos pelos quais aquela paciente não conseguiu amamentar. Pode ser que ela não tenha tido vontade, pode ser que ela tenha lutado para amamentar, mas que ela não tenha se identificado, porque exige muita doação, muita boa vontade mesmo de persistir naquele processo. E nem todas as mulheres são iguais. A gente pode encontrar mulheres, do mesmo jeito que às vezes a gente tem mulheres que não querem viver determinadas situações, a gente pode ter mulheres também que não têm vontade de amamentar. Isso é humano. Não é a maioria, elas sabendo conscientemente dos benefícios do aleitamento materno e elas, por N motivos, querendo abrir mão daquilo, eu acho que a gente tem que respeitar. A nossa obrigação é orientá-las, é mostrar o caminho, é falar sobre os benefícios, é falar o tanto que é importante para o bebê e para a mãe também, né, as estatísticas. Mas ela tentou, fez das tripas coração para aquilo ali dar certo e por acaso não deu, acho que a gente também tem que respeitar. O que eu vejo são mulheres muito desassistidas, porque quando a amamentação dá certo de forma tranquila, ok, mil maravilhas, você venceu assim, um dragão gigantesco, você concorda comigo? Agora, a amamentação deu errado, você lutou e conseguiu, que ótimo, nossa, valeu a pena. A amamentação deu errado e você não conseguiu por N motivos, eu acho que a gente tem que respeitar essas mulheres. Elas precisam de acolhimento. O que você menos precisa no puerpério é escutar assim, mas você está deixando de fazer o melhor para o seu filho, que é a amamentação. Não é por aí, né? São muitos fatores envolvidos para a gente fazer essa inferência. E você falou isso sobre a produção de leite. Eu acho que pode ser muito cruel com as mulheres você falar como uma verdade absoluta que toda mulher produz a quantidade de leite suficiente para o seu bebê. Porque ela vai pensar o seguinte, bom, se toda mulher produz a quantidade de leite suficiente para o seu bebê e a amamentação está dando errado no meu caso, o problema está comigo, porque o meu corpo produz a quantidade suficiente. Deve ser eu que estou fazendo alguma coisa errada. E aí a mulher começa a se cobrar. E já é uma fase que ela está provavelmente sem dormir direito, cansada, por conta do bebê. E se colocar ainda mais essa responsabilidade Com de certeza. que se der errado, que a natureza é sábia, né? Porque eu tenho a quantidade suficiente para o meu bebê. Mas será que eu tô com preguiça? Será que eu que não estou me esforçando bastante? Exatamente. Nossa, gente, Aponta o dedo para si mesma, será que né? eu sou uma mãe péssima, então? Sim. Porque o meu corpo é capaz de produzir a quantidade suficiente, mas eu não estou conseguindo alimentar o meu bebê. Alimentar, que é o básico. Manter uma criança viva, nutrida. Sim. Né? É muito básico. Isso é E muita aí dor, muito, né? Nossa, é muito cruel você falar isso. E, gente, e assim, eu acho que não deve ser verdade, uma verdade absoluta isso, né? Porque o que eu conheço de gente, ou que está com uma amamentação complicada, porque o bebê não está ganhando peso, apesar de todos os esforços, e também de gente que está com hiperlactação. Sim. E que está pingando leite pela casa o dia inteiro. Produzindo e que está em horrores de desespero. leite. Porque fala, gente, essa produção está completamente desequilibrada. Sim. Muito mais que o meu bebê precisa. Então, assim, eu acho que pode ser muito cruel, né? Você falar que a dúvida. natureza é sábia. Então, Sem se a natureza é sábia, eu que não sou, né? Sábia. Não. E do mesmo jeito que essas mulheres sofrem produzindo muito, sofrem produzindo pouco também. Na verdade, são os desequilíbrios, né? Eu acho que por isso, né, por todos esses motivos que a gente conversou aqui, para a gente ter um puerpério mais leve, mais tranquilo, mais suave, mais sereno, com mais aceitação também, a gente precisa de informação. Informação,
preparação, educação pré-natal, acompanhamento de uma consultora de amamentação, que você confie, que você tenha seus pensamentos alinhados com o dela, eu acho fundamental e cedo, gente. Consultoria em amamentação é cedo. Não é para chamar consultor de amamentação um mês depois, tem que chamar assim, um dia depois. É quando começa a amamentação, para corrigir a pega, para te auxiliar, para fazer esse primeiro trabalho que vai refletir de forma positiva lá na frente, né? As informações em relação aos benefícios do aleitamento já são passadas, né, em grande escala, mas eu acho que a gente tem que reforçar isso. A gente tem que orientar que é possível, que as mulheres conseguem, que é importante investir nesse processo, mas eu acho que a gente precisa também saber abraçar as mulheres que por vários motivos não conseguiram ou não chegaram ao sucesso completo do processo de amamentação. Eu acho que o lema para hoje que eu queria deixar um pouquinho para vocês é o trabalho em equipe, no seguinte sentido: ter o obstetra junto, ter a consultora de amamentação, ter a rede de apoio familiar ou a rede de apoio com os cuidados da casa, porque aí te libera, é o que a gente falou muito nas aulas, nos episódios de puerpério, né? Porque aí libera você das responsabilidades daquela rotina para ficar por conta do desenvolvimento desse processo de amamentação. E estude, estude, estude e ajude, ajude, ajude. Eu acho que a gente precisa de ter esse olhar de compaixão, inclusive as mães que já tiveram sucesso nos processos de amamentação, que tenham esse olhar de compaixão e que não façam esse tipo de comentário porque eu tinha muito, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Saibam escutar, saibam orientar, saibam às vezes indicar um caminho ou pelo menos alguma pessoa responsável por essa área de consultoria para que consiga acompanhar essas mulheres. Tenha um coração assim aberto, né, para receber as mulheres que por acaso não conseguiram ou não chegaram ao sucesso. Eu não gosto de falar conseguiram, eu estou tentando mudar essa palavra o tempo inteiro do episódio, mas tem hora que me falta a palavra. Porque eu acho que não é conseguir. Também não é uma conquista individual que deve ser atribuída à mulher, né? Assim, Sim, ela conseguiu, a outra não conseguiu. Parece uma né? questão de não quis, assim, meio de fracasso. Acho que a gente não tem que levar a amamentação para esse lado de forma alguma, porque isso dói muito. E essa sequela, ela fica por anos, assim. Eu até hoje, às vezes, eu tenho dificuldade de pensar nisso. Esse episódio era um episódio que eu tinha certeza que ia mexer comigo. Até outro dia, uma pessoa que nos escuta falou comigo, assim, me mandou uma mensagem, falou assim, esse podcast deve estar sendo uma terapia para vocês. Eu falei, de fato é, e eu espero que esteja sendo para outras mulheres também, né? Porque o objetivo era esse, era a gente informar, dividir experiências, conversar sobre os diversos assuntos referentes a essa questão de maternidade. E quando a gente fala, a gente processa, né? Quando você vai falando, você vai processando, aí você começa a ver por um outro lado, por um outro foco, aquela sensação ruim vai ficando mais suave e as coisas vão transcorrendo de uma forma melhor. Que a gente compartilhar as nossas experiências ajuda muito a quem está passando por um problema semelhante, exatamente. A ficar mais aliviado. Quando eu estava, né, enfrentando esses desafios aí da amamentação, eu lembro que eu conversei com várias pessoas assim que eu considerava importantes para mim, né? Assim, então eu conversei com mãe, irmã e tal. E aí eu lembro que eu tive uma consulta com você. E aí eu contei o caso todo da novela da amamentação. E eu achei ótimo, porque eu saí tão aliviada, porque aí você me contou da sua experiência. Aí você sentiu que outras pessoas, inclusive as da área, passavam por problemas iguais. Da área. Eu falei, gente do céu, porque a gente também acha que no cenário da humanização, todo mundo também tem uma vida muito uniforme, assim, no que diz respeito à maternidade, né? Assim, que teve um parto lindo, que tudo muito correto. Tudo maravilhosamente. Tudo muito romântico mesmo. Romântico. E aí eu fui na consulta com você, tipo, era a pessoa que faltava, assim, pra eu contar o caso e aí foi tão bom. Falei, gente, eu saí aliviadíssima, porque eu acho que compartilhar essas experiências é importante. Quando nessa fase também, eu lembro que eu ficava procurando relato na internet pra ler, e eu vi histórias muito parecidas com a minha. E aí eu falava, gente, não, eu não estou sozinha, Sim, né? Você tem não é muita única, gente nesse barco, né? E isso é muito bom. Normalmente, eu não falo sobre minha experiência de amamentação, a não ser que precise. Porque eu acho que não é meu objetivo, muito pelo contrário, falar para as mulheres que eu tive uma amamentação difícil, ou que aconteceu isso ou aquilo. Se eu vejo que está tudo correndo muito bem, eu só incentivo. Eu incentivo muito a educação gestacional, né, educação pré-natal.
a questão do parto e o acompanhamento puerperal. Eu acho que a gente precisa de ter, quanto mais informação você tem a respeito do processo de amamentação, maior é a sua chance de sucesso. Então, eu tenho incentivado muito, porque eu acredito muito, sei dos benefícios e acho a coisa mais linda do mundo todo esse processo de amamentação. Mas quando eu vejo que as mulheres chegam mortas, exaustas não é no sentido físico só não, é no sentido psicológico, detonadas psicologicamente, destruídas, eu falo. Eu falo para elas saberem que elas não estão sozinhas, que não aconteceu só com elas, que a culpa não foi delas, que a gente acredita que elas fizeram de tudo, sabe? Que elas se sintam assim, abraçadas e acolhidas, porque isso acontece com outras mulheres também. Acho importantíssimo isso, ali nessa rede de apoio e essa compaixão de nós mulheres umas com as outras, isso é fundamental. Né? Não pode, no mundo atual, a gente lançar olhares de julgamento para cima de uma mãe que está dando uma mamadeira para o seu filho, a gente nem sabe o que aconteceu. Pode ser que tenha sido uma opção dela, e daí se foi uma opção dela? Sabendo dos benefícios, do que ela está perdendo ali com a amamentação, a gente sabe da história dela. É nosso papel julgar essa mulher? Não é, né? Do mesmo jeito que tem mulheres que estão com dificuldade de produção láctea, tem as mulheres que, igual você falou, tem um processo de hiperlactação que também sofrem com isso, né? Com a questão do excesso de leite. Então, é um campo muito, muito difícil, muito suave ao mesmo tempo, no sentido de precisar de um traquejo para lidar e que precisa desse abraço. Senão a gente deixa de ser humano. Né? E aí a gente vai realmente dar um caráter muito ruim ao termo humanização, porque isso para mim não é humanização. Você concorda? Eu acho que a mulher, quando ela se sente assim tão julgada, ela pode acabar caindo numas armadilhas de começar a fazer coisas só porque as outras pessoas estão com a expectativa de que ela faça. Desesperada, depois ela né? pode se arrepender. Por isso que eu acho que é importante a informação, o conhecimento, você estuda, né, o máximo que der durante a gestação. Sim. No meu caso, eu falei que eu fiz de tudo, mas assim, eu tinha estabelecido alguns limites, algumas coisas que eu não faria. Então, por exemplo, no meu caso, eu não estava e não estarei disposta a fazer uso de antidepressivo para tentar aumentar a produção de leite, estimular a produção de leite. Então, isso foi uma coisa que para mim já era decidido. Sim, mas agora, inclusive, isso foi proscrito, né? Eu vi. Isso é contraindicação. Até porque parece que há um aumento da prolactina como um efeito colateral possível, mas isso não significa que vá haver um aumento na produção de leite. Sim. O fato de haver um aumento na prolactina, né? Mas assim, que é uma coisa que eu acho que tem mulheres que fazem no desespero e na intenção de satisfazer uma expectativa dos outros. Mas ué, você não está tentando de tudo? Então vamos tentar de tudo. Sim. Aí. Toma o remédio X vamos lá que eu tomei, aí nossa, jorrava leite. E aí de a mulher tomar uma decisão dessa, né, que como você falou, hoje em dia é proscrito, então né, complicado. Sim. Só para satisfazer uma expectativa que na verdade é de outra pessoa e só para poder falar assim, não, eu tentei, eu fiz o que estava no meu alcance. Sim. Né? É complicado isso, Sim. né? Com certeza. Nós já falamos até, né, Aline? Eu acho que esse tema amamentação é um tema que precisa de muito tempo para ser falado, né? Para que a gente consiga colher todos os sentimentos e que a gente consiga atingir todas as pessoas aí. Mas a gente ainda vai falar, né? A gente ainda vai fazer mais pra frente mais um episódio com algumas questões mais técnicas. Acho que esse primeiro episódio a gente quis mais contar um pouquinho das nossas experiências, tranquilizar os corações, mostrar para as mulheres que é importantíssima a preparação e o cuidado com essa questão da amamentação para que tenha uma experiência positiva, né? A dar um pouco de norte aí nesses sentimentos mesmo. E no próximo a gente vai abordar essa questão mais técnica. É isso aí. Acho que no final das contas, o que a gente queria falar é tamo junto. Tamo junto, exatamente, gente. Sintam-se abraçadas, gente. Você que teve alguma dificuldade. E você também que teve uma amamentação linda, maravilhosa, que amamentou até os 2 anos, feliz, contente, assim, eu super admiro essas mulheres, porque por mais fácil que tenha sido o processo de amamentação, certamente manter por tanto tempo, porque é um processo cansativo, exige muita dedicação, muito apoio, muita disciplina, renúncia também, muita né? renúncia. Assim, então essas claro mulheres que a gente também tem que precisam ser parabenizadas aí por tanta dedicação para com seus filhos, né? Isso aí. Antes da gente finalizar, Aline, eu gostaria muito de agradecer
a Giovana Capai, que é a consultora de amamentação que trabalha conosco lá no Instituto Nascer, que é uma profissional maravilhosa, competente, amorosa. Foi uma das primeiras consultoras de amamentação que eu conversei e que eu senti uma humanidade muito grande, assim. Ela tem um coração de ouro, é uma menina muito especial. E ela me auxiliou com os dados, né, para a gente poder gravar esse podcast. E eu queria muito que futuramente ela estivesse aqui conosco falando sobre amamentação. Um beijo, Gi, obrigada pelo carinho, viu? Eu agradeço o acompanhamento de vocês aí do nosso podcast. A gente tem recebido muitos retornos legais, tenho adorado as mensagens, as pessoas que têm me procurado para conversar. As sugestões de temas, continuem mandando para a gente nos nossos Instagrams, está sendo muito legal. Eu tenho aproveitado para poder falar um pouco sobre essas sugestões no próprio Instagram, para quem não se sente muito confortável em escutar o podcast, mas a gente sempre vai procurar abordá-los também aqui nos áudios, tá bom? Vocês me encontram no Instagram, @doutora.ludmilamgp. E o meu perfil é o @AlineVianaDP. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, da nossa terapia. Isso mesmo. Um beijo e até o próximo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.